Bom, gente, a todos, bom dia. TV Arapongas 190 sempre não para, trazendo coisas, algo diferentes, dias a dias. E hoje a TV Arapongas 190 vai nos trazer aqui a verdade nua e crua para vocês. Nosso blogueiro Carlinho, da Voz do Povo, ele que vai contar um pouco da situação financeira do nosso município e do nosso país. Carlinho, boa noite. Boa noite, Alexandre, ouvintes da TV Araponga. De fato, Alexandre, é bom que as pessoas primeiro entendam que as prefeituras elas enfrentam crises, principalmente a redução do IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, que afeta diretamente no FPM, e nós sabemos que muitas das prefeituras do país sobrevivem apenas desse recurso. Mas nós enquanto blogueiros, nós recebemos e-mails, né, da calamidade em que se encontra grande parte dessas prefeituras e da situação que os gestores encontraram. E diria a você, e resumiria numa só palavra: corrupção. Carlinho, por exemplo, uma cidade como Carnaúba dos Dantas, o que é que você tem a deixar bem claro para a nossa comunidade e os nossos ouvintes da TV Araponga 190 e também da rede social? Primeiramente, Alexandre, é bom a gente sempre falar com responsabilidade, né? Eu acho que as pessoas, já foi tão bem explicado, né? O prefeito atual explicou a atual situação do município. Isso aí eu vou fazer de modo geral para que as pessoas entendam, né? Porque eu resumiria numa só palavra: em relação a Carnaúba dos Dantas, quem responde melhor é o Ministério Público. É que tudo se encaminha para isso. Porque nós sabemos que o problema daqui, obviamente, é o problema da maioria das prefeituras. Mas imagine só essa bola de neve que está se formando. Se o gestor atual, como foi tão bem explicado, mesmo sabendo que existe essa problemática, for pagar a conta, uma conta que não é de responsabilidade dele, então, de acordo com a lei da responsabilidade fiscal, onde é que nós vamos chegar? Né? Então, é bom que se repense sobre a responsabilidade do erário público. Bom, no meu entender aqui, né, da nossa TV Araponga 190, o que deu a entender aí na sua palavra é que, na verdade, concordo plenamente. Prefeito atual não tem, por exemplo, nada contra dívida anterior de ninguém. É, se preciso, prefeito anteriormente, se deixou alguma dívida, não sei, se assumir com a sua responsabilidade. Se sabe que deve, pague. Caso contrário, cabe o pessoal funcionário público e municipais se dirigir ao Ministério Público, que é a única solução de se resolver problema. Já foi veiculado, a gente já sabe, para todos os blogs, isso, alguma carta, né, do SINCEP, mostrando a situação atual, e obviamente a gente sempre faz isso dentro do respeito, porque foi como o que eu expliquei anteriormente. Mas eu quero falar de uma maneira geral, e isso é uma problemática do país, o desrespeito, né, essa corrupção, que ela tem início nas urnas. Nós vamos chegar até lá para você entender. Mas o que é que está pegando, pelo menos de acordo com os e-mails que eu venho recebendo e publicando alguns? Fraudes em licitações. Então, de acordo com Marcos Valério, presidente do TCE, um dos maiores problemas das prefeituras no estado do Rio Grande do Norte, ela tem sido essa questão das fraudes em licitação. Sem contar, ainda de acordo com alguns e-mails que eu venho recebendo, a questão de superfaturamento em obras e outras coisas ilícitas que, obviamente, acontecem devido à questão da impunidade, né? Então, ninguém vai preso, ninguém devolve o dinheiro público. Então, são essas nuances, são esses fatores predominantes que incentivam a corrupção nesse país.
É tanto que algumas pessoas conversando com minha pessoa, como responsável do blog Riveraponga 190, e falando a questões de prefeitos que, quando vai ser prefeito ou quando vai ser vereador, se faz um documento declarando dos bens que tem. Então aqui eu também queria fazer um apelo. Não sou ninguém, mas sim, sou um cidadão, e nós, como cidadão de bem, pagamos nossos direitos, deveria também exigir das autoridades competentes que criasse uma lei para, da forma que quem vai ser vereador ou prefeito apresenta aquele ofício mostrando os bens que tem. Então é bom, senhores vereadores e prefeitos, que quando fosse sair do seu mandato também, apresentar um ofício dos bens que ficou. Se entrou algum no período que era candidato ou não. O que você acha? Olha, a lei existe sim. Então antes, quando o prefeito toma posse, é lido os bens, né, o patrimônio público. E o que é interessante é que depois não vai essa mesma prova. Quando sai, não deveria também informar, mas eu quero falar de uma coisa. A gente falou muito da questão da problemática dos pequenos municípios. Então, sem contar promessas de campanha, então só para complementar aqui, as prefeituras inchadas, né, também tem sido uma constante nisso, em detrimento da política, o modelo de gestão atual, e é isso que as pessoas... É preciso que haja essa mudança na política do clientelismo. O cidadão se torna cliente do poder, né? Então, se o cidadão ele precisa de um atendimento médico, ele tem por obrigação votar. É isso que foi colocado na cabeça do eleitor, porque foi um favor prestado. O assistencialismo, né? Então, é aquela coisa que ainda vem da época da ditadura. Então, são coisas, Alexandre, que obviamente isso leva um certo tempo para que a sociedade entenda que ela deve participar, porque o governo é do povo. É o que diz a democracia, é o que preza a democracia. Então, para tal, o que é que a gente fica pensando? Uma sociedade passiva, que não participa dos conselhos fiscais e fiscaliza como deveria. É preciso que os vereadores, isso eu estou falando de forma macro, de forma geral, os vereadores, eles cumpram com o dever que lhes cabe. Na verdade, você não está citando nem nome nem de A e nem de B. Quando se fala vereadores, é todos, e todos os municípios. Que realmente, como nós sabemos, que vereador ganha para fiscalizar. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Muitos ganham, mas não olham os erros. Em detrimento a isso, eu já respondo o seu questionamento, a sua colocação com outra resposta pertinente. A transparência com o erário público. O que é essa transparência? É obrigação, a partir de maio, todas as prefeituras do país informar nessa questão de quanto entra, criar esse portal da transparência para que a sociedade saiba quais recursos estão entrando dentro do município. Isso estou falando da maioria das cidades. Mas uma das alternativas para que implique nessa mudança de visão desse modelo arcaico, desse modelo antigo, é o prefeito o empreendedor. É investir nas micro e pequenas empresas. É investir, nesse caso é um caso peculiar, especial de Carnaval dos Dantas, investir no turismo, né? Questão do planejamento, né? Se organizar, fazer projetos, né? Criar uma equipe para formar esses projetos para que avance, né? Então venha entrar mais recursos, porque o sistema do capitalismo, nós vivemos um declínio. Nós estamos vendo a crise dita mundial, que não é nada mais, nada menos do que interesses bancários, corrupção também, né? E uma sociedade também que já perdeu seus valores. Carlos, ultimamente, no mandato anterior, Carnaúba dos Dantas foi notícias nacionais via blog,
tanto na Voz do Povo, no Carnaval Verdade, no blog TV Araponga 190, que sempre está aqui trazendo a realidade que doa quem doer. Ultimamente, Carnaval dos Dantas estavam nas redes sociais.